Sabe aquela pessoa que bate no peito dizendo que é justa, que é diferente dos outros, que nunca faria o que coordena? Pois é, quase sempre na prática ela acaba fazendo exatamente o contrário. E é aí que a hipocrisia aparece, nojenta, disfarçada, embrulhada na pose de inocência. Hipocrisia não é só mentira, é encenação, é um teatro mal ensaiado. É como colocar uma máscara de pureza só para esconder a podridão que existe por trás. Charter chamava isso de má fé. Quando a gente inventa desculpas, foge da responsabilidade e prefere sustentar papéis que não são nossos. Nietzsche já ironizava a tal moral dos bons costumes, mostrando que muitas vezes ela não passava de uma maquiagem bonita para disfarçar os interesses e vontade de poder que a pessoa tem. E o mais incômodo é que isso não está só nos livros de filosofia. A gente vê isso nos jogos que joga também, nos personagens que acompanham a gente desde o prolongo, nos roteiros que parece falar da vida real. Em Nimbus Company, por exemplo, logo nos primeiros cantos aparecem figuras que juram estar certas, mas vivem num alto engano nojento da própria hipocrisia. Em Canto 2, o desamoroso, Rodion veste a máscara do eu só faço o que precisa ser feito, mas o que esconde é o prazer egoísta de manipular e de se autoproteger. Em Canto 3, o não confronto, Sinclair finge inocência enquanto sua covardia destrói os outros ao redor. Ele foge do confronto, mas paga o preço de ver tudo desmoronar. Enquanto 4, o imutável, o Shang se refugia em sua rigidez como se fosse sabedoria, mas no fundo é medo. Medo de mudar, medo de encarar o vazio que tem, medo de admitir que não tem mais nada além da própria máscara. A hipocrisia é isso. Um jogo de aparências. Gente que quer ser visto como justa, pura, sábia, mas que por dentro é tão quebrada quanto todo mundo. O nojento está justamente nesse esforço quase desesperado de sustentar a farsa. E a parte mais difícil de engolir é que esse espelho também reflete a gente. Todo mundo já disse, eu nunca farei isso, e depois fez. Todo mundo já se disse inocente quando fechava os olhos para o próprio erro. Por isso, essa reflexão não é só sobre Rodion, Sinclair ou Wing Chang. Não é sobre personagens de Arknights ou Honkai Star Rail. É sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós. Então, deixa eu te cutucar, ou melhor dizendo, provocar, que eu realmente quero fazer isso. Sei que você não é exatamente aquele hipócrita que tanto critica. Rodion no Canto 2 é apresentada como alguém que veste um papel duro, quase frio, sempre com aquele ar de quem não sente nada. Ela se coloca como se fosse superior às emoções, como se estivesse imune ao peso da culpa, da perda ou da compaixão. Mas por trás dessa fachada existe uma grande contradição, porque ninguém, absolutamente ninguém, é desprovido de sentimento. A hipocrisia dela se mostra justamente na negação. Eu não me importo, eu faço o que precisa ser feito, eu sou do meu jeito, etc. Mas cada escolha, cada gesto dela integra um contrário. É como se Rodion fosse a encarnação daquela máscara que muita gente usa na vida real. O fingimento de frieza para disfarçar o medo de se quebrar por dentro. E é aí que a filosofia entra com peso. Os existencialistas como Kierkegaard já falavam da angústia da liberdade. Fingir indiferença é só uma forma de fugir do peso das escolhas. Rodion se coloca no papel de quem não ama, não se apega, mas essa é uma hipocrisia brutal, porque se de fato fosse desprovida de amor, por que tanto esforço em repetir para si mesmo que é desamorosa? A negação constante é um sintoma. Nietzsche também nos ajuda a entender isso. Ele diz que muitas vezes quando alguém se proclama puro ou desapegado, o que existe por trás é um ressentimento profundo, uma forma de se proteger da dor, disfarçada em virtude. Rod vive esse ressentimento. Ela prefere fingir que não sente nada, para não encarar a fraqueza de admitir que sente demais. E quantos de nós não somos como ela? Quantas vezes você já disse, eu não tô nem aí, tanto faz, quando, na verdade, aquilo te consumia por dentro. Quantas vezes você fingiu frieza só para não mostrar que estava vulnerável? Esse é o ponto negativo, vestir a máscara do desamor quando, no fundo, a gente sangra igual todo mundo. E a ironia de Rodion é que, enquanto foge do amor, ela se torna escrava da própria farsa. Isso é má fé, no sentido sartreano, viver se enganando para não enfrentar a verdade. É como se ela preferisse a prisão da mentira a encarar a liberdade e a dor de assumir o que sente. No fundo, o desamoroso ou desamorosa não é quem não ama, é quem ama tanto, precisa se esconder. E esse esconderijo é a hipocrisia mais irritante de todas. Você já reparou como é comum a gente se esconder atrás de desculpas, sempre dizendo, ah, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, não posso fazer nada. Pois é, esse é o território do não confronto. Sinclair, no Canto 3 de Nimbus Company, é a personificação desse estado de espírito. O jovem tem diante de si escolhas difíceis, mas prefere se encolher, recuar e esperar que o tempo ou que os outros resolvam por ele. E aqui, o jogo não está apenas mostrando a fraqueza de um personagem, está jogando na cara de quem joga um reflexo
do que fazemos todos os dias. É como quando vemos injustiças no trabalho, na escola, na rua e optamos por abaixar a cabeça. Não é porque concordamos com aquilo, mas porque o peso de se posicionar parece grande demais. E então o silêncio vira a máscara mais confortável possível. Mas veja a ironia: ao não enfrentar, Ciclé se torna parte da engrenagem que alimenta o próprio problema. E nós também. Quando dizemos que não é problema nosso, já estamos ajudando a sustentar a hipocrisia do mundo. É como se a covardia fosse uma espécie de inocência forçada. A gente insiste em acreditar que está limpo, só porque não se manchou com a ação direta. Mas a omissão, essa daí também é suja, meu amigo. Aqui entra a filosofia. Pense em Sartre, quando ele dizia que a escolha de não escolher já é uma escolha. Não se posicionar não nos livra da responsabilidade. Pelo contrário, nos aprisiona em uma liberdade vazia, onde fingimos estar neutros, mas na prática já estamos contribuindo para que o pior continue acontecendo. E o mais nojento, e sim, eu quero usar essa palavra, é como ainda tentamos justificar essa covardia com frases bonitas. Estou sendo prudente, não é hora de agir, não quero me meter, é errado. Essas desculpas são até nobres na boca de quem foge, mas esconde apenas o medo de encarar as consequências. Sinclair nos mostra exatamente isso. Um jovem paralisado pelo medo, preso ao ciclo de não confronto, acreditando que o silêncio o protege, quando na verdade o condena. E cá entre nós, quantos de nós não somos como Sinclair? Quantos não fechamos os olhos e pensamos, se eu ficar quieto talvez passe, mas não passa, nunca passa. O que não é confrontado só cresce. A hipocrisia do mundo se alimenta justamente dessa nossa hesitação. No fundo, o não confronto é uma forma sofisticada de hipocrisia. Fingimos ser neutros, fingimos ser corretos por não tomar lados, mas isso é apenas se eximir de responsabilidade, acreditando numa pureza que não existe. É como ficar assistindo alguém se afogar e dizer, não vou entrar na água porque posso me afogar também. A ironia cruel é que, no fundo, essa escolha já é uma decisão de deixar o outro morrer. E essa reflexão dói, porque não dá para fugir dela. Se Sinclair nos incomoda, é porque já vimos esse espelho. Talvez até já fomos, ou ainda somos, exatamente como ele. Se na Ródio nós vimos a corrosão do fingimento da frieza, e em Sinclair a covardia que se veste de inocência, como em Shang nós entramos num terreno ainda mais frio, a imobilidade. Ele representa o imutável, não aquele que permanece firme por convicção, mas aquele que, mesmo diante da podridão do mundo, se mantém paralisado, sem agir, sem reagir. Esse tipo de hipocrisia é a mais sutil. Não é o hipócrita que finge ser bom ou frio. Não é o hipócrita que se diz inocente, é o hipócrita que se esconde no silêncio. No não sou culpado, apenas fiquei parado. O Shang nos mostra que existe um conformismo mascarado de neutralidade. Ele observa o caos, reconhece a decadência, mas se mantém distante, como se dissesse, eu não sou parte disso. Eu só estou aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos ser sinceros, ficar parado diante do erro é ser cúmplice dele. O mundo está cheio desse tipo de gente. Pessoas que dizem, eu não fiz nada de errado, eu só fiquei aqui parado. Mas esquecem que o problema é justamente isso. Não fizeram nada, não moveram um dedo sequer, não ergueram a voz, não deram um passo sequer. Acham que estão livres de culpa porque não agiram, quando na verdade a sua inércia sustentou todo o peso da injustiça. E é aqui que a filosofia nos bate de frente. Albert Camus, em O Homem Revoltado, dizia que o pior não é o opressor, mas o indiferente, porque o opressor ao menos mostra sua face, deixa claro o que quer. O indiferente, esse imutável, dá legitimidade para que o erro continue. É o silêncio dele que ecoa junto com a violência do outro. E perceba como isso conecta com a hipocrisia do mundo. A pessoa que vê um amigo sendo humilhado, mas prefere cruzar os braços ao invés de ajudar o amigo. O funcionário que testemunha injustiças no trabalho, mas prefere não se meter, se esconder atrás do não quero problemas para mim, eu já tenho coisas demais para resolver. O cidadão que enxerga a miséria, a desigualdade, a corrupção, mas se limita a dizer, não tenho nada a ver com isso, não sou político. Todos esses carregam no peito a máscara do inocente, mas na prática são cúmplices. E essa cumplicidade disfarçada é também nojenta. É um tipo de hipocrisia passiva, mas não menos destrutiva. O Shang, com seu olhar perdido e sua apatia, não é apenas um personagem preso no passado, mas um espelho do nosso presente. Ele reflete aquela parte de nós que prefere não confrontar, não mudar, não se mover. O imutável é o que deixa a podridão correr solta, como se dissesse, se não for comigo, não é problema meu. E eu te provoco, quantas vezes você já foi esse Shang? Quantas vezes você se orgulhou de não ter feito absolutamente nada de errado, quando na verdade sua ausência foi
foi o próprio erro. Esse tipo de reflexão que dói, porque ninguém gosta de se ver como cúmplice. Mas se a gente não encara essa verdade, continuamos alimentando a hipocrisia que fingimos criticar. O Shang não confronta o mundo porque já desistiu dele. Mas quando você desiste do mundo, você também desiste de si mesmo. E talvez essa seja a maior das corrupções. Não acreditar mais que pode haver mudança, em se contentar em ser apenas um espectador da desgraça que acontece. Até aqui eu trouxe exemplos claros. Rodion que fez frieza, Chicler que fez inocência, Shang que fez neutralidade. Mas se eu parasse aqui, seria fácil demais. Você poderia apontar o dedo e dizer: realmente, esse mundo está cheio de hipócritas. Só que a parte mais incômoda vem agora. Nós também somos hipócritas. Essa é a verdade dura, crua e nojenta. Cada um de nós já usou, em algum momento, a máscara que mais nos favorecia. Já fingimos ser bons para aliviar nossa consciência. Já usamos a desculpa da inocência para não encarar nossos erros. Já ficamos imóveis, calados, parados, mesmo sabendo que deveríamos ter agido. E aqui não adianta romantizar, é desconfortável porque nos coloca contra a parede. Não somos espectadores inocentes de um mundo hipócrita, somos peças dele. O que nos revolta nos outros também mora em nós. A filosofia de Nietzsche já dizia que o ser humano é mestre em criar ilusões para suportar a vida. A hipocrisia não é apenas um defeito de caráter, mas uma estratégia de sobrevivência. Nós inventamos desculpas para não sentir o peso da nossa covardia. E o que acontece? Vamos cultivando uma autoimagem de pessoas certas, quando, na prática, estamos cheios de contradições. Quer um exemplo simples? Você critica a corrupção, mas quantas vezes já deu um jeitinho em algo pequeno e depois justificou? Você fala sobre empatia, mas quantas vezes ignorou a dor de alguém próximo porque não queria lidar com aquilo? Você disse que odeia injustiça, mas quantas vezes preferiu se calar para não se complicar? A hipocrisia não é só externa, ela é interna. Ela se infiltra nos mínimos gestos, nas pequenas escolhas e é nojento justamente porque, no fundo, sabemos disso, mas fingimos que não. Esse é o choque que Rodion, Sinclair e Winchang representam juntos. Não são apenas personagens de Limbus Company, mas metáforas vivas de nós mesmos. Todos nós temos um pouco do falso amor de Rodion, do falso "não é minha culpa" de Sinclair e da falsa neutralidade de Winchang. E talvez o que mais doa seja perceber que nós não somos exceções. Nós também alimentamos esse ciclo. A diferença é se vamos ter coragem de admitir ou se vamos continuar a vestir máscaras. A pior hipocrisia, no fim das contas, não é a do outro, é a nossa própria. E então, depois de caminhar por Rodion, Sinclair e Winchang, chegamos até aqui. E talvez você esteja esperando alguma resposta bonita, alguma luz no fim do túnel. Mas não é esse tom o vídeo de hoje. A verdade é dura. E às vezes a gente precisa encarar essa dureza sem máscara, sem perfume, sem fantasia. Nós vivemos em um mundo hipócrita porque nós também somos hipócritas. É nojento perceber isso, mas é ainda mais nojento quando tentamos negar. O que mais enoja não é a mentira em si, mas a pose de inocência, como se fôssemos melhores do que os outros. E olha só a ironia. O tempo todo a gente repete frases prontas como se fossem escudos. Eu não fiz nada de errado, como Sinclair, ou aquele silêncio neutro de Winchang, que parece sabedoria, mas no fundo é covardia. E até o falso carinho de Rodion, que só mascara interesses pessoais, é incômodo, mas é inevitável. Em cada um de nós habita um desses rostos, ou quem sabe, ainda mais rostos de outros personagens. Sim, tem muito mais hipócrita do que parece. E o mais perigoso é que muitas vezes, quanto mais acreditamos ser justos, corretos e inocentes, mais nos afastamos da verdade. Quanto mais levantamos a bandeira de que estamos certos, mais caímos na lama da hipocrisia. A filosofia de Sartre diz que somos condenados à liberdade, ou seja, não podemos fugir da responsabilidade das nossas escolhas. Mas olha como vivemos, fugindo o tempo todo, vestindo papéis, justificando erros como se fossem inevitáveis. É nojento, mas é humano. E aí fica a provocação. Será que você está vivendo como protagonista da sua própria história? Ou como um hipócrita que insiste em acreditar que sempre tem razão? Não responda rápido e não se apresse em dizer eu não sou assim. Porque esse é justamente o reflexo que mais dói. Perceber que de alguma forma você também se encaixa aqui. No fim, talvez a única saída seja admitir nossas contradições. Não para nos purificar, porque a pureza é ilusão, mas para parar de fingir. Porque enquanto fingirmos, vamos continuar num ciclo nojento de se achar certo quando não está. E bem, obrigado por ficar comigo até aqui. Se alguma coisa do que eu disse fez sentido para você, ou se doeu, mas te fez pensar, deixa aí nos comentários. Esse espaço não é sobre ter razão, mas dessa vez eu quero provocar uma reflexão.
E sim, eu provoquei bastante. E se não fez sentido ainda, tudo bem? Cada um tem seu tempo para encarar o espelho. Mas lembra, da próxima vez que você apontar o dedo e dizer eu estou certo, talvez valha a pena se perguntar: será mesmo?